Gostaria também de aproveitar o momento para cumprimentar todos aqueles que através da internet nos seguem. Desejar a todos que nós possamos, em conjunto, passarmos momentos agradáveis na companhia do nosso Deus, sobretudo na perspectiva de que Ele é um Pai que nos ama e que quer o melhor para nós. E por isso é que nós estamos aqui esta manhã, para reconhecermos publicamente isso, que aceitamos esse Deus e o amor desse Deus, e queremos, da nossa forma imperfeita, da nossa forma limitada, dizer-nos que nós também o amamos, à nossa escala, à nossa dimensão. Eu gostaria de pedir-vos desculpa pelo primeiro hino que escolhi, aparentemente não era muito conhecido, é pena, porque o hino é bonito, a letra é bonita, e mais bonita vai ficar quando eu vos contar a história desse hino. Mas dava-me jeito, para fazer a introdução ao tema desta manhã, que cantássemos o hino 120. Ele foi escrito por um senhor chamado George Matheson, escocês. Quando ele tinha 15 anos de idade, os médicos comunicaram-lhe que ele ia perder a visão, que ia ficar sem ver, que lentamente ele ia ver a sua visão a deteriorar-se até ao ponto de ficar cego. Para um jovem de 15 anos, isto deve ser talvez uma das piores notícias que alguém pode dar. Mas este jovem, que tinha no seu coração bem profundo, um profundo sentimento de amor e de respeito para com Deus, ele não se deixou intimidar por esta notícia. E sendo o caminho mais fácil o desânimo, o desespero, ele optou por outro caminho. Ele disse: já que me resta pouco tempo, então eu vou já estudar teologia. Porque o sonho dele era vir a ser pastor. E foi estudar teologia, com 15 anos. Aos 19 anos, terminou a sua formação básica, que lhe daria acesso, mais tarde, a uma pós-graduação em teologia, que lhe daria depois direito a ser pastor de uma igreja. Só que aos 19 anos de idade, ele perdeu a visão por completo. Ficou cego. O que é incrível é que as suas irmãs apoiaram-no de uma forma impressionante. Sabem o que é que elas fizeram? Foram estudar grego, foram estudar hebraico, para poderem ajudar o irmão a terminar os estudos. Mais ou menos nesta altura, ele estava noivo. Mas a sua futura esposa, quando se apercebeu que ele ia ficar cego permanentemente, quebrou o noivado e disse: eu não me estou a ver toda a minha vida casada com cego. E deixou-o. E este homem encontrou forças em Deus para continuar a sua missão, para continuar aquilo que ele acreditava ser o seu sonho de um dia poder vir ser pastor. E finalmente terminou os seus estudos e tornou-se pastor numa pequena igreja no norte da Escócia. Rapidamente se tornou popular entre os seus membros e ganhou a admiração e o respeito dos seus paroquianos, por assim dizer. Um dia, a sua irmã mais velha veio ter com ele e deu-lhe uma grande notícia. Sabes, olha, eu encontrei uma pessoa certa e vou-me casar. E eu estou muito contente com isso. E a reação deste jovem foi, em primeiro lugar, ficar contente pela sua irmã, mas esta memória de que a sua irmã encontrou alguém com quem passar o resto da sua vida, fê-lo recordar rapidamente o grande desgosto que ele tinha sofrido há alguns anos atrás. E esse desgosto levou-o a entrar por um caminho de desânimo e de depressão. E é quando ele está desanimado, é quando ele está triste, que ele diz: não, isto é um disparate o que eu estou a fazer. Realmente nós, como seres humanos, podemos depender de um amor imperfeito de outro ser humano. Podemos ser desapontados por esse outro ser humano. Mas Deus nunca nos desaponta. E é por isso que o título original deste livro é, vou traduzir, não é bem o título que nós temos no hino 120, é
O amor que nunca me vai desiludir. E é sobre o amor que nunca me vai desiludir que o hino, se vocês repararam na letra, eu sei que às vezes nós cantamos de forma mecânica e se eu fizesse aqui um rápido inquérito, a maior parte de nós nem sequer se lembraria do que é que cantamos. Não é? Mas a letra fala sobre isto. Fala do amor de Deus que é incondicional. O amor de Deus que, apesar de nós não sermos dignos dele, nos ama. E é sobre isto que eu gostaria de vos falar hoje. Sobre o amor. É um lugar comum, não é? Se calhar, quando se fala em amor hoje em dia, as pessoas são logo levadas para o imaginário trazido por Hollywood. O imaginário romântico, o imaginário do romance. Mas não é deste amor que eu vos gostaria de falar hoje. Gostaria de vos falar do amor de Deus e do padrão moral exigente que Deus estabeleceu acerca do amor. Gostaria de vos convidar a ler talvez um dos textos mais profundos e mais diretos que nós encontramos acerca do amor. 1 de João, capítulo 4 e versos 7 a 12. 1 de João 4, 7 a 12. É curioso que a pessoa, o escritor bíblico que mais fala sobre o amor, ou que mais ênfase dá ao amor, seja precisamente João. João, não sei se vocês têm essa ideia, era conhecido enquanto apóstolo de Jesus como o filho do trovão. Ora, quando alguém se apresenta como cartão de identidade, como filho do trovão, qual é a ideia que nós fazemos dessa pessoa? É uma pessoa amorável, doce, simpática, meiga? Não. Ele era o filho do trovão porque certamente quando ele falava era com 3 pedras na mão, dispostas a ser atiradas rapidamente. Era provavelmente agressivo. Era provavelmente duro na forma como falava. E o que é espantoso é que este homem com este temperamento facilmente irascível se tornou no apóstolo do amor. Talvez porque foi a pessoa que melhor compreendeu aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, porque a sua vida teve uma transformação tão grande que ele pôde dar valor àquilo que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito por ele. E mesmo quando ele escreve o Evangelho, onde relata a vida de Jesus, aquilo a que ele dá mais ênfase é o amor. A forma como Jesus amava as pessoas, a forma como Jesus amava de forma incondicional todos aqueles que estavam à sua volta e com os quais ele interagia diariamente. Então, o que é que João diz sobre o amor? 1 de João, capítulo 4, versículos 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Isto é um texto muito conhecido. Eu poderia facilmente aqui perder-me para explicar os vários tipos de amor que vêm na Bíblia, filé, os eros, agape e por aí fora. Mas eu não vou querer entrar por aí. Vamos tentar agarrar neste texto e identificar 3 coisas que eu acho que são importantes para nós. Em primeiro lugar, é a forma como Deus define aquilo que é verdadeiramente o importante. Qual é o padrão moral de Deus?
E o padrão moral de Deus confunde-se com Ele próprio. Porque tal como João diz aqui, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Eu atrevo-me a acrescentar ou alterar esta frase. O amor é de Deus, eu diria, o amor é Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todos nós já ouvimos falar nisto. Aquilo que nós muitas vezes temos dificuldade em compreender este amor de Deus. Porque na nossa mente, quando se fala de amor, se calhar cada um de nós que está aqui esta manhã está a ter conceitos diferentes, está a fazer associações diferentes. Para uns o amor é uma emoção, é um estado de alma, não é? Só ama. Vem qualquer coisa, um estímulo externo e nós amamos. Só que as emoções não dependem de nós, as emoções dependem das circunstâncias. São reações, são impulsos que vêm a qualquer coisa de estimulante que acontece à nossa volta. Não é deste amor que estamos a falar aqui. O amor que estamos a falar aqui, que João está a falar aqui, não é uma emoção. Atrevo-me a dizer, não é um sentimento. É uma escolha. É algo que é racional. Há algo que é objetivo. É algo que nós, no exercício da nossa capacidade de decisão, optamos por escolher. É evidente que para Deus, o amor é Ele próprio. Cada gesto que Ele faz em nosso favor, cada ação que Ele faz em favor da humanidade, não é outra coisa senão o amor colocado na prática. Essa é a razão pela qual a vinda de Jesus a esta terra foi tão importante e tão fundamental. É evidente que nós damos muita ênfase e damos muito valor à morte, ao sacrifício, à sua ressurreição, porque é isso que nos dá acesso à salvação. Mas tão ou mais importante que isto é a forma como Jesus viveu entre nós. A forma como Ele olhava para as pessoas e as amava. Mesmo quando elas não queriam ter nada a ver com Ele. Mesmo quando elas o mataram. Mesmo quando elas o crucificaram. Lembra-se quais foram uma das últimas palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que é que fazem. Na sua mente foi invadida por um sentimento de amor por aquelas pessoas que, sem saberem o que é que estavam a fazer, estavam a terminar com a sua vida. É este, na prática, o amor de Deus. O padrão moral de Deus é este. É um amor que não é condicionado a nada que outra pessoa possa fazer. E esta é uma das grandes diferenças, às vezes, para o nosso amor. Porque a maior parte das vezes, para nós, o amor é um estímulo. Não é uma escolha. E como é um estímulo, tem que ser a outra pessoa a estimular-nos o suficiente para nós conseguirmos responder com bons sentimentos de volta. Não é este o amor de Deus. Não há nada que nós, como seres humanos, possamos ou tenhamos que fazer para fazer disparar o amor de Deus. Não é preciso. Porque o amor de Deus faz parte da sua identidade. Faz parte da sua personalidade. Faz parte do seu caráter. E é este tipo de amor que nós temos que aprender a cultivar para nós próprios. Porque reparem o que é que Jesus diz. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu acredito que quando em Gênesis nos é dito que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, parte dessa semelhança e parte dessa imagem era a capacidade que Deus colocou no ser humano de amar. O ser humano, quando foi criado com esta capacidade idêntica à de Deus, de amar de forma incondicional, de amar de forma racional aqueles que estão à sua volta. Infelizmente, o pecado veio criar aqui uma ruptura completa em relação a esta maneira de pensar e de agir.
E o egoísmo motivado pelo nosso afastamento de Deus fez com que nós nos tornássemos centrados em nós próprios. E o amor passasse a tornar-se uma moeda de troca entre pessoas. E por isso é que João faz questão aqui de colocar as coisas na ordem certa. Em primeiro lugar, ele lembra-nos, o amor não é nada que exista dentro de ti. O amor é caráter de Deus, é o caráter de Deus, é a essência de quem é Deus. E quando tu tens Deus na tua vida, naturalmente tens o amor. Quando tu não tens Deus na tua vida, esse amor não existe. Pode lá existir o sentimento em que nós pontualmente fazemos coisas boas uns aos outros. Mas não é desse amor que nós estamos a falar aqui. Esse é o amor-sentimento. E por isso é que muitas vezes existem problemas de relacionamentos entre seres humanos. É que nós, não tendo Deus connosco, não temos esta capacidade de amar incondicionalmente o outro. Por isso é que Jesus, quando veio a esta terra, veio na prática demonstrar o que é isso do amor de Deus. E lembram-se aquilo que ele disse em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 e 44. Vamos ler, só favor. Mateus 5, 43, 44. Está a ser questionado para variar, não é? Pelos seus opositores acerca das suas convicções. Está a ser interrogado, porque no antigo Israel havia aquela máxima, olho por olho, dente por dente, tudo o que me fizeres, eu tenho o direito de fazer de volta. E Jesus tem várias intervenções a respeito disso, e depois chegamos aqui ao versículo 43, e Jesus diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Esta segunda parte foi acrescentada pelos líderes espirituais. Não está no texto original. Se vocês forem amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Mas acrescentaram, odiarás o teu inimigo. Era a corrente popular no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, as pessoas aceitavam como razoável e como válido esta noção de que, ok, os meus próximos, aqueles que são próximos de mim, aqueles de quem eu gosto e de quem eu simpatizo, esses eu tenho o dever de amar de volta. Lá está. Amar de volta. Não é o amor de Deus. É o amor humano. O amor e emoção que reage a estímulos. Os outros gostam de mim, então eu também gosto deles. Mas o padrão moral que Jesus vem ajudar a esclarecer, ele apresenta-o a seguir. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Reparem que ele repete a mesma ideia de João. Eu amo, sou filho de Deus. Se vocês querem ser filhos de Deus, então têm que ter traços de caráter que vocês vão herdar do vosso Pai, que é Deus. E o principal traço de caráter que vocês têm que herdar aqui é a capacidade de amar. E esta capacidade de amar não é um estímulo, não é uma resposta a algum tipo de afeição que vocês recebem à vossa volta. Esta capacidade de amar é inata em vós. É uma escolha vossa. E não depende de quem está à vossa frente. Por isso é que Jesus eleva o padrão moral e diz assim: vocês não têm que amar os que estão à vossa volta, o vosso próximo. Porque vocês têm que amar é todos. O vosso próximo e aquele que não é tão próximo. E este realmente é o grande desafio que Jesus trouxe aos seus contemporâneos, e eu quero continuar a acreditar que é o mesmo desafio que Jesus traz ainda hoje a nós todos. O desafio que Deus nos lança não é sermos simpáticos com aqueles que são simpáticos connosco. O desafio que Deus nos lança é ama a todos, sem exceção. Mesmo aquele que é antipático connosco no trabalho, mesmo aquele que nos faz passar as passas do Algarve, como nós costumamos dizer, e temos aqui muitos nossos irmãos do Brasil, é uma expressão muito típica portuguesa, não é?
As passas do Algarve, pelos vistos, eram amargas, não é? Então era qualquer coisa desagradável, não é? Mesmo aquele que torna a vida no inferno, a nossa vida no inferno, temos que o amar. E temos que olhar para ele como alguém que precisa da graça de Deus na sua vida. E quem sabe podemos ser nós o instrumento que Deus vai utilizar para que essa graça possa chegar à vida dessas pessoas. E Jesus não apresentou meramente o conceito teórico e abstrato. Jesus veio a esta terra e viveu de acordo com este princípio. Amou a todos, mesmo aqueles que o mataram. Amou Judas, que o traiu. Amou Pedro, que o negou. Ou seja, Jesus não fez depender o seu amor de qualquer coisa que os outros lhe pudessem fazer chegar até ele. E como cristãos, seguidores assumidos de Cristo, é este o desafio que temos diante de nós. Até porque este texto de João, se nós voltarmos lá, depois de apresentar o padrão moral, depois de dizer que Jesus, ou que o próprio Deus mostrou na prática o que é esse amor, não é? Porque Deus amou, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que muitos deles vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. O próprio Deus, na prática, experimentou esse amor. Amou-nos, salvou-nos, mesmo sem nós termos feito alguma coisa para merecermos isso. Não depende de nós. Há muita gente que ainda vive na ilusão de que o favor de Deus é conquistado. Não, o favor de Deus não é conquistado simplesmente pelo facto de que o favor de Deus é igual para toda a gente. Seja para a pessoa mais pia, seja para o maior criminoso do mundo, o favor de Deus é igual. Isto é difícil para nós sermos humanos entendermos isto. Porquê? Porque nós não o amamos como Deus ama. Nós amamos por estímulos, por impulsos. Essa é que é a questão. E por isso é que a seguir João apresenta-nos o teste do amor. O teste do amor é muito simples. Nem é muito exigente, como vamos ver. Amados, versículo 11. Se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Isto é o teste prático para nós conseguirmos saber se estamos com Deus ou se não estamos. Se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou filho de Deus e maltrato quem está à minha volta, então eu não estou a ser genuíno. O apóstolo João aqui é claro. O verdadeiro teste do relacionamento próximo com Deus é este. Se tu amas a Deus, então também tens que amar o teu próximo. E o teu próximo não é aquele que nós gostamos. Quando nós amamos a quem nós gostamos, é fácil, não é? O verdadeiro desafio que Deus nos coloca é amarmos aquela pessoa que, por qualquer razão, às vezes até nós como seres humanos somos muito assim. Não sei, pelo menos eu sou, se calhar estou a generalizar e estou a ser injusto convosco. Mas às vezes eu olho para uma pessoa sem nunca ter visto e não tenho um sentimento de simpatia pela pessoa. Não sei se vos acontece isso com vocês. Parece que nós temos um complicómetro, só pode ser um complicómetro, não é? Cá dentro que nos diz, olho para aquela pessoa, ei, que não é nada simpático. Não. É essas que nós temos que amar. É aquele irmão que está ao nosso lado e que discorda da nossa opinião muitas vezes, e que às vezes nós achamos que ele é chato, e se calhar ele acha que nós somos chatos. Por isso é que este teste é o melhor teste, é o teste mais prático que nós podemos encontrar para realmente nos certificarmos qual é o estado do nosso relacionamento com Deus. E foi este teste que o apóstolo João nos deixou. E sabem porque é que ele nos deixou este teste? Porque foi aquilo que o ajudou
a passar do filho do trovão para o filho do amor. Quando ele esqueceu o seu interesse próprio, quando ele esqueceu aquilo que era o seu grande objetivo, que era ser o primeiro no reino dos céus, não é? No reino de Deus. Jesus queria ser o primeiro-ministro e, se calhar, o seu irmão o vice-primeiro-ministro ou qualquer coisa ao contrário, não é? Mas quando ele conseguiu perceber o que é que Jesus tinha vindo cá a fazer, a sua vida foi transformada. E se Deus tem a capacidade, ou teve a capacidade de transformar o filho do trovão no discípulo do amor, será que Ele não tem capacidade de nos ajudar a nós próprios a mudarmos, às vezes, aqueles comportamentos menos corretos que nós temos? Isto é uma pergunta de retórica, vocês conhecem a resposta. É evidente que sim. Mas eu preciso de querer fazer isso. E esta é a maior dificuldade que Deus tem na nossa vida. É nós permitirmos que Deus faça o seu trabalho. Porque a maior parte das vezes nós dizemos, não, espera aí, eu sei, espera aí, então ando aqui há tantos anos, já sou batizado há 30 anos, por favor, estás-me agora a ensinar a mim? Por isso é que Jesus dizia, se vocês não se tornarem como meninos, dificilmente entrarão no reino dos céus. Se nós não tivermos a humildade para percebermos que não somos nada nem ninguém, que dependemos a 200% de Deus, dificilmente Deus terá liberdade e amplitude para transformar a nossa vida. E por isso é que este teste é um teste difícil. Amar-nos uns aos outros. Porque João tem vários versículos, não é? 1 João 4,20, se alguém ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Reparem, não sou eu que estou a dizer isto. Eu quando li isto, assim, eu até fiz uma cruz neste texto. Não vou ler este texto lá em cima. Mas reparem o que é que João chega ao ponto de dizer. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É um raciocínio lógico interessante. Se eu não consigo amar o meu irmão, que eu consigo ver cara a cara, olhos nos olhos, como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu nunca o vi? Das duas, uma. Ou eu estou a ser mentiroso e hipócrita de forma consciente, ou então, que é o que acontece a maior parte das vezes, ainda não compreendi o que é isto de amar o outro. E, sobretudo, não compreendi o que é isto de amar a Deus. Eu, quando andava a preparar o tema desta mensagem, encontrei uma ilustração que eu achei muita piada. Um viajante caiu num poço. O poço era fundo. Ele não conseguia sair de lá de dentro. Tentou, fez tudo o que estava ao seu alcance e não conseguia. Era impossível sair de lá. Nisto passou uma pessoa sensível, olhou para ele e disse assim: eu tenho mesmo pena de ti. E continuou. Nisto passou uma pessoa racional, olhou lá para baixo e disse: é lógico que mais cedo ou mais tarde alguém tinha que cair dentro do poço. E continuou o seu caminho. Nisto passou um artista. Aquelas pessoas têm um forte sentido estético e disse assim: olha, se quiseres eu posso dar algumas dicas sobre como decorarem o poço em baixo para tornar isso mais agradável. Nisto passou uma daquelas pessoas que são rápidas em julgar e disse: se estás aí é porque fizeste alguma coisa de mal. Nisto passou uma pessoa curiosa e disse: como é que tu conseguiste cair aí no poço? E continuou. Nisto passou o perfeccionista e disse: eu acredito que tu mereces mesmo estar aí nesse lugar.
Nisto passou a pessoa que tem pena de si própria e disse: isso não é nada, havias de ver o último poço onde eu caí. Nisto passou o otimista e disse: anima-te, as coisas não podiam ser piores ainda. Não é? E continuou o seu caminho. Nisto passou o pessimista e disse: está preparado, isto não é nada do que é que vai te acontecer ainda mais. E nisto passou Jesus, estendeu a mão àquele homem e tirou-o do poço. Percebem onde é que esta ilustração nos vai dar, não é? Vai levar, não é? Infelizmente, eu acho um retrato bem real e genuíno de quem nós somos como seres humanos e da forma como nos relacionamos uns com os outros. Ou somos moralistas, ou somos perfeccionistas, ou otimistas, ou pessimistas. E é muito fácil mandar palpites, dizer frases bonitas. Agora é mais difícil estender a mão e tirar as pessoas do buraco onde estão. Mas se nós queremos ser cristãos, temos que ser como Cristo. E temos que ir buscar as pessoas ao fundo do poço. Mas para isso, sabe o que é que tem que acontecer primeiro? Temos que os amar. Mas amar como Deus ama. Não como nós amamos. Não resposta a impulsos. Um amor que vem do nosso interior, que vem da nossa maneira de ser. Porque a nossa maneira de ser como cristãos é imitar Cristo. E quem imita Cristo, ama como Cristo. Senão, caímos nas palavras do apóstolo João que eu li há pouco. Estamos a ser mentirosos e enganar-nos a nós próprios. É tão simples isto, não é? Muito simples mesmo. Mas é isto que nós temos que fazer nas nossas vidas. Temos que aprender a respeitar as pessoas que estão à nossa volta, mesmo quando elas têm opiniões diferentes, não é? E reparem, em todos os contextos em que nós nos movemos, isso é muito fácil acontecer. No trabalho há colegas que pensam de forma diferente que nós. Na igreja há pessoas que pensam diferente de nós. Há pessoas que acham que temos que fazer assim, há outras pessoas que temos que fazer assim. Eu lembro-me do trauma que foi escolher a cor do cortinado, do último cortinado que nós tivemos aqui, não é? Porque numa comunidade com 230 pessoas, se todas elas forem dar a sua opinião, assim ficou mais bonito, não tem cortinado, não é? Mas percebem? A diversidade não é em si mesmo uma coisa má. A diversidade é criada por Deus para potenciar a nossa missão, para otimizar o nosso trabalho, porque diferentes pessoas têm diferentes maneiras de encarar as coisas, podem chegar a diferentes públicos, podem fazer coisas diferentes. Não é à toa que o capítulo 13 de 1 Coríntios, que nós, infelizmente, dizemos que é o capítulo dos casamentos, quando o apóstolo escreveu, aquilo não era o capítulo dos casamentos. Se vocês forem ver, vejam o que é que está no capítulo 12 e vejam o que é que está no capítulo 14. O apóstolo Paulo está a falar sobre a diversidade de dons e está a dizer, nós somos todos diferentes, mas essa diferença é boa porque foi dada por Deus. E depois abre um parênteses e diz assim, olha, agora vejam só qual é a cola que une as nossas diferenças. É o amor. E depois fecha o parênteses e continua a falar sobre os dons espirituais. É importante nós percebermos isto. E podemos não concordar com as pessoas, e é normal. Às vezes, reparem, acreditem no que eu vos vou dizer, porque acontece muito isto, as pessoas às vezes vêm desabafar comigo. A esmagadora maioria dos problemas que existem tem a ver com uma coisa chamada percepção. As pessoas dizem uma coisa e nós percebemos outra. E de uma frase que não é completamente inócua, nós arranjamos problemas e ela não gosta de mim. Não. Façamos o esforço de começar a olhar para isto de forma diferente. E pensemos, se calhar, sou eu que estou a ver a coisa mal. Se calhar sou eu que estou a olhar isto pela perspectiva errada. Porque o padrão moral que Deus nos coloca aqui é extremamente elevado. Se vocês são... Lembra-se da oração de Jesus no Getsemane? Pai, que eles sejam unidos como eu e tu somos unidos.
Para quê? Para que o mundo reconheça que tu estás nele. A forma que as pessoas têm de ver se a nossa religiosidade é genuína ou não é através da forma como nós nos relacionamos. Sabem o que é que a maior parte dos escritores contemporâneos do primeiro século, pagãos, diziam, apreciavam e elogiavam nos cristãos? Era isto mesmo. O seu fundador conseguiu convencê-los, são todos irmãos. Isto é extraordinário. Há N escritos contemporâneos do primeiro século em que pagãos olham para o movimento do cristianismo e dizem a característica que eles mais salientam como admirável é o espírito de unidade que existia entre eles. É evidente que eles pensavam todos da mesma forma. Não pensavam. Eu honestamente gostava de ter sido mosca para ter estado no concílio de Jerusalém. Primeiro concílio onde eles se reuniram para tomar decisões importantes. Aquilo deve ter sido... Até que houve alguém que diz assim: estamos aqui a discutir para quê? Isto é disparate. Já pensámos em ouvir a opinião do Espírito Santo. Deixemos o Espírito Santo fazer o seu trabalho. E foi isso que aconteceu. De forma completamente inesperada, houve uma concordância de opinião. Porquê? Porque eles deixaram-se ser conduzidos por Deus. Criaram as condições para que Deus pudesse operar nas suas vidas a transformação que eles precisavam para reconhecer as suas diferenças e viver com essas diferenças. E é isto mesmo que nós continuamos a precisar hoje em dia. Eu vou terminar com uma história. Jerónimo, não sei se vocês conhecem, Jerónimo foi um teólogo, erudito, foi uma das pessoas que mais ativamente colaborou na tradução da Bíblia para latim, a famosa Vulgata Latina, portanto viveu alguns no IV século, um dos pais da Igreja, escreveu muita coisa mesmo, tem uma obra literária incrível, e ele conta um episódio que se passava com João, este João. Este João já era bem avançado em idade, já tinha saído da ilha de Patmos, estava a aguardar terminar os seus dias em Éfeso. E como era João, o único apóstolo vivo, era venerado pelas pessoas. Toda a gente gostava de o ouvir. Só que ele já era velho, cansava-se com facilidade e não podia fazer grandes pregações, como se calhar era costume naquele tempo, não é? Provavelmente seria o pregador favorito da maior parte dos cidadãos do século XXI, porque falava curto e pouco, não é? Mas naquele tempo era uma desilusão. E sabem o que é que no final da sua vida, segundo Jerónimo, qual era o único tema que ele pregava? Ele pregava e ele só repetia esta frase: Agapomen alelos. Espero que o meu latim... Amai-vos uns aos outros. Quando o convidavam para ir pregar, imaginem, ele vinha aqui à frente, imaginem a igreja de Coimbra convidava o apóstolo João para pregar nesta fase da sua vida, ele chegava aqui à frente e dizia assim: Agapomen alelos, agapomen alelos. E sentava-se. Bom, a primeira vez que ele fez isto, as pessoas ainda toleraram. A segunda vez... Mas como ele estava sempre a fazer isso, as pessoas começaram a pensar: este indivíduo está xexé já, coitado. A idade já o está a afetar, sabe? E alguns mais atrevidos foram ter com ele e perguntaram: então, mas ó João, tu não tens mais nada para dizer de importante? Só dizes sempre a mesma coisa? E diz que o apóstolo João se virou para eles e lhes disse assim: não sei qual é o vosso espanto. Isto é um mandamento de Deus, não é? Isto que eu estou a dizer, não é? E acredita, se isto for feito, será o suficiente. Não preciso dizer mais nada. Não é? É verdade. Portanto, meus caros amigos, eu vou repetir outra vez para vocês decorarem. Agapomen alelos. A próxima vez que alguém nos disser alguma coisa que aparentemente, na nossa percepção que até pode ser distorcida, está-nos a atacar, está-nos a criticar, repitam em silêncio: Agapomen
alelos. Amai-vos uns aos outros. Se nós fizermos isto, o Evangelho terá tido um efeito estrondoso na nossa vida. Gostava de terminar com uma coisa que devo-vos confessar em quase 35 anos de Adventista, mais se calhar, não sei fazer conta, é melhor 35, para vamos tirar por baixo. Nunca me tinha apercebido. E acho espantoso como é que eu nunca me apercebi disto. Todos nós conhecemos João 3,16, não conhecemos? Digam lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Digam lá agora 1 de João 3,16. Ninguém sabe 1 de João 3,16? Então vamos ler. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João está a parafrasear João 3,16, mas acrescenta-lhe a segunda parte. Porque quando João 3,16 é dito, a segunda parte não existia. O que João está a dizer é, se tu és cristão, se tu és discípulo de Jesus, se tu és seguidor de Jesus, então fazes a obra de Jesus. E fazer a obra de Jesus é dar a vida pelos nossos irmãos. Eu acho extraordinário, não é? João 3,16 diz que Jesus deu a vida por nós. E 1 de João 3,16, João diz, Jesus deu a vida por nós e tu, se amas a Jesus, tens que dar a vida pelos teus irmãos. É isto que se trata. Agapomen alelos. Amai-vos uns aos outros. Porque quem fizer isso é filho de Deus. Um bom sábado a todos.